Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que vocês me perguntam muito no Instagram, que é sobre como eu leio em inglês. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, oi, eu me chamo Sabrina, sou professora de inglês já há alguns anos e sou finalista do curso de Letras, Língua e Literatura Inglesa. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que funcionam para mim e algumas dicas extras aí para quem está começando a se aventurar pela língua inglesa, quer ler o seu primeiro livro em inglês. Na verdade, isso pode ser aplicado para todas as línguas, né? Toda a sua segunda língua que você estiver estudando. Pode ser francês, espanhol, eu digo isso porque eu faço muitas dessas coisas com o francês também, porque é a língua que eu estudo junto com o inglês já há algum tempinho. A primeira coisa que eu gostaria de frisar é que não existe certo ou errado no processo de aprendizagem. Eu tô falando isso porque, vez ou outra, eu recebo mensagens no Instagram perguntando se essa forma é a certa de ler inglês, se essa é a melhor forma, será que eu tô fazendo errado? E o que eu digo é, não existe isso, a melhor ou a pior forma. Existe o que funciona para você. Se o que você está fazendo funciona na sua rotina, para o seu aprendizado, ótimo, continue nesse caminho, tá? Não caia aí nessa neura de, meu Deus, será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou fazendo certo? Segue o fluxo, faça do jeito que você achar melhor. E é claro que eu vou compartilhar algumas dicas que podem ou não funcionar para você. Não quer dizer que funciona para mim e vai funcionar para você. E a gente sempre pode adaptar essas dicas, né? Então vamos lá. Sites que eu acho que são úteis. Eu não tenho dicionário físico de língua inglesa, eu uso muito o Cambridge Dictionary, porque ele especifica, né, se essa palavra é nível avançado, C2, C1, B2 e assim por diante. Eu gosto muito do Cambridge, mas é muito, muito importante que você busque diferentes fontes, né, para até mesmo, às vezes a gente vê uma palavra, não consegue entender muito bem aquela descrição num dicionário específico, aí você parte para outro e assim por diante. Isso é muito relevante. Tem a Collins, tem o Oxford, o Cambridge. O Cambridge é meu favorito, mas assim, tem tem uma variedade enorme de dicionários então use isso muito a seu favor, né? A respeito de pronúncia, às vezes quando a gente está lendo, a gente fica na dúvida da pronúncia daquela palavra, e um site que eu uso muito e eu gosto bastante é o TwoPhonetics, vou deixar escrito aqui para vocês, porque ele me dá a transcrição fonética tanto do inglês britânico quanto do inglês americano, e também você consegue ouvir, né, a transcrição, o que é ótimo para tirar dúvidas. Então, viu uma palavra, nossa, achei essa palavra diferente, não sei como é que é essa pronúncia, nem sempre o Google Tradutor tá certo, tá, gente? Então, vá lá nesse TwoPhonetics, que ele é bem confiável e eu uso bastante também. Agora sim, como eu leio? Eu trouxe 2 livros aqui, porque vocês podem ver que conforme a gente vai no passar dos anos, a gente vai adaptando muitas das coisas que a gente faz, né, da nossa rotina. Então, eu trouxe 2 formas. Uma que eu fazia, às vezes ainda faço, e uma mais atual. Eu gosto muito de usar marca-texto, principalmente essa cor vermelha, porque eu acho que ela se destaca bem, assim, na página, para quando eu encontro uma palavra que eu achei curiosa. E eu digo curiosa porque às vezes eu marco expressões idiomáticas, phrasal verbs, estruturas específicas que eu acho que são importantes para eu analisar. Então, eu sempre grifo e eu escrevo à margem mesmo, tá, gente? Porque eu sou assim, mas você pode fazer de outro jeito. Eu vou escrevendo à margem em inglês o significado. Eu escrevo em inglês, mas se você está começando, você pode sim traduzir, não há problema algum. A gente sempre vai ter como base a nossa língua mãe, que é o português. Então, não há nenhum problema em você traduzir nesse primeiro momento. É até importante para que você consiga assimilar melhor a língua na sua cabeça. Então, viu uma palavra que você acha interessante, destaca ela e escreve ali a tradução ou mesmo o significado na língua-alvo. É possível fazer isso também com post-its, que era o que eu fazia antigamente. Eu destacava bem uma palavra que eu achei assim relevante, que eu não conhecia, e anotava num post-itzinho. Eu destaquei aqui uma palavra e coloquei o significado dela. Eu acho muito importante também você colocar
a função daquela palavra, se é um adjetivo, se é um substantivo, se é um verbo, porque assim também isso amplia mais o seu vocabulário. Como eu disse, eu uso muito o Cambridge Dictionary, né? E aí lá ele dá o nível das palavras. Se é uma palavra avançada, se é uma palavra intermediária, e eu também costumava colocar muito, assim, entre parênteses, por exemplo, esse aqui é hence, e hence é uma palavra C1. É um advérbio. Eu não grifo todas as palavras que eu não conheço, tá? Eu acho que a gente precisa analisar bem qual que é a palavra principal aqui que eu não conheço e é ela que está dando todo sentido para esse texto. Essa é a principal parte. Você não precisa grifar tudo e se preocupar, meu Deus, eu não conheço um monte dessas palavras, socorro! Porque senão você vai ficar empacado na leitura. Traduzir é importante sim, mas não traduzir tudo. A gente precisa começar a assimilar paulatinamente a língua inglesa na nossa cabeça. Então, veja uma palavra específica assim, nossa, essa palavra eu nunca vi na minha vida. Vou pesquisar o significado. Aí você destaca lá com uma corzinha e anota o significado dela. Mas é claro que para esse vocabulário novo ele ser significativo para você, ele não pode ficar só aqui no livro. E aí é que entra o principal cerne da questão, que é lembrar dessas palavras novas. E para eu lembrar de palavras novas, eu tenho um caderno de vocabulário. Então, assim, esse daqui é o do inglês, vocês podem ver que ele é bem grande, e o do francês é pequenininho, né? Porque eu levo o inglês mais a sério, é claro, porque é a minha profissão. Então, olha o tamanho, pode ser qualquer caderno. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui mais adiante um vídeo específico só para o meu caderno de vocabulário, porque é uma coisa que eu faço e funciona muito para mim. Então, terminei de ler meu livro, aprendi muitas palavras novas, eu pego essas palavras e vou colocando no meu caderno de vocabulário. E aqui é que entra a questão. O significado da palavra a gente pode sim copiar como está no dicionário, mas eu posso criar exemplos utilizando essa palavra, porque à medida em que eu me esforço criando um exemplo com as minhas próprias palavras, com as minhas próprias ideias, eu consigo assimilar melhor esse novo vocabulário. É importante que você também reserve um diazinho aí na sua semana, na sua rotina, de repente 5 minutos antes de trabalhar ou alguns minutos antes de dormir, para revisar esse vocabulário. A divisão do caderno de vocabulário pode ser feita da maneira que funcionar para você. Dividir entre verbos, phrasal verbs, expressões idiomáticas e assim por diante. É o que funciona para mim. Então você tem que entender o que funciona para você, o que você mais gosta de aprender. São expressões idiomáticas, são frases que você acha que é interessante conversar com alguém? Então anote lá no seu caderno de vocabulário, mas sempre criando os seus próprios exemplos, para forçar o seu cérebro a lembrar dessas palavras novas que você aprendeu. Ninguém aprende decorando, gente, assim. Isso aí já caiu por terra. A gente aprende muito mais rápido criando os nossos exemplos do que decorando palavras. Nesse processo, outra coisa que é fundamental é você observar a língua. Quando a gente começa a aprender línguas novas, né, independente de qual língua seja, é importante que a gente comece desde cedo a aprender a notar essa língua. E quando eu digo aprender a notar, é justamente observar a estrutura. Por exemplo, no inglês, o adjetivo sempre vem antes do substantivo. Existem expressões idiomáticas próprias da língua. Então, a gente vai se fazendo perguntas no decorrer da leitura. Eu me deparei com uma palavra nova. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, como essa pessoa utilizou essa palavra? Em que contexto social essa palavra foi utilizada, ou essa expressão? É um contexto formal ou informal? Como que eu posso utilizá-la na minha rotina? De que modo ela pode se encaixar? Como que essa frase foi estruturada? Porque cada língua tem uma estrutura diferente e é importante que a gente faça esse exercício de observação da estrutura para que o nosso cérebro comece a entender melhor essa nova língua a qual nós estamos nos expondo. E isso é muito legal, porque assim, você pode estar vendo um filme, você pode estar ouvindo uma música,
assistindo uma série, qualquer coisa, você se expõe a essa língua, vê um post no Instagram e você lembra do que você estudou. Tipo, nossa, olha essa palavra que eu aprendi. Essa semana está sendo utilizada dessa forma aqui. E aí você pode adicionar lá no seu caderno de vocabulário também. Quando a gente aprende um assunto novo, é muito importante que a gente entenda os contextos que eles são usados, que é para a gente utilizar de maneira efetiva esse novo conhecimento que a gente está aprendendo. Por isso que eu bato muito na tecla de você criar os seus próprios exemplos, criar assim, o seu material de consulta, porque isso vai ser muito mais eficaz no seu processo de aprendizagem do que só ficar ali, só anotar e esquecer aqui no livro, gente, não vai ser o suficiente. É preciso anotar, revisitar, criar os seus exemplos, que aí sim essa língua vai fazer parte da sua rotina, né? O inglês, o francês, o espanhol são línguas que podem e devem fazer parte do nosso cotidiano. Resumindo, é isso que eu faço, né? Anoto com um marca-texto, destaco ali a palavrinha que eu não conheço, escrevo o significado e depois eu vou para o meu caderno de vocabulário, crio o meu exemplo. Como eu dou aula, né? Então é mais fácil eu utilizar, pôr em prática essa palavra nova, seja com os meus amigos, seja com meus alunos. Eu sempre tento buscar uma oportunidade para eu pôr em prática aquilo que eu acabei de aprender. É sempre assim, eu tenho uma professora só de conversação, e aí quando eu chego com uma palavra nova, ela disse: tu acabou de aprender essa palavra. Eu, sim, será? E aí eu fico tentando entender se eu falei no contexto que é para ser utilizado, e isso é muito legal. Vamos para as dicas, né? Para quem tá começando aí, se engatinhando na língua inglesa e quer começar a ler. Uma coisa que eu recebo muito no Instagram: Sabrina, indica livros para iniciantes. E isso pode ser bem relativo, tá? Eu indico muito você procurar aqueles livros da Oxford, a Cambridge também tem, que atrás eles indicam a faixa de nível, né, de conhecimento. Por exemplo, esse nível aqui é para beginners, esse livro aqui é intermediate, esse aqui é advanced. Então, eu acho muito legal você procurar esses livros que já indicam o nível de facilidade ou dificuldade do vocabulário. Você pode também começar com uma história que você já conhece, porque aí também isso facilita a fluidez da leitura, né? Tendo em vista que você já está familiarizado com os eventos que vão acontecer. Pense em um livro que você já conhece e tente lê-lo na língua inglesa ou na sua língua-alvo. De repente você pode ir até comparando, coloca assim um do lado do outro, né? Lê uma página em português ou um capítulo em português e depois você pode reler aquele mesmo capítulo ou aquela mesma página na língua inglesa. Isso também facilita muito, eu fazia muito isso quando eu era adolescente, né? Assim, principalmente com música, de ficar acompanhando. Outra dica que eu acho legal é que você pode fazer um código de cores. Eu só uso marca-texto vermelho, né? Mas você pode fazer um código de cores, por exemplo, azul para verbo, verde para expressões idiomáticas, rosa para substantivos e assim por diante. E, de novo, você pode fazer o que funciona para você, né? Então, uma sigla, um código que funcione dentro da sua rotina, dentro do que você quer aprender. E, por fim, a última dica também para quem está começando aí e quer ampliar também a questão do listening é você fazer o que a gente chama de shadow reading, né? Você pega o seu livro, coloca o audiobook e fica acompanhando enquanto a pessoa está falando, você vai lendo junto com ela. Isso é legal porque você acaba por praticar duas habilidades, que é o listening e o reading. Então, shadow reading também é uma ótima dica para quem está começando a ler aí na língua inglesa ou em qualquer outra língua estrangeira. Então é isso, gente. Essas são as minhas dicas para hoje, é o que eu faço e o que eu acho que pode ser útil para você que está começando a se aventurar pela língua inglesa. Espero muito que vocês tenham gostado, que alguma dessas dicas sejam úteis para os seus estudos. Me contem também o que vocês fazem, né, para ampliar o vocabulário de vocês, como vocês leem, porque é sempre bom aí trocarmos essas ideias e aumentarmos as dicas, né? Eu adoro essa troca que a gente tem aqui nos comentários, porque eu aprendo muito com vocês também. Então eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!